Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Aplicação das técnicas do projeto Escola da Vida. Não podemos nos esquecer que os professores do mundo todo estão adoecendo coletivamente. Os professores são cozinheiros do conhecimento, mas preparam alimento para uma plateia sem apetite. Qualquer mãe fica um pouco paranoica quando seus filhos não se alimentam. Como exigir saúde dos professores de seus filhos se seus filhos têm anorexia intelectual? É por causa da saúde deles e de seus alunos que a educação tem de ser reconstruída. As escolas que já aplicam as 10 técnicas pedagógicas do projeto Escola da Vida estão assistindo a algo maravilhoso. O estresse dos professores e os gritos implorando silêncio diminuíram. Os níveis de ansiedade, as conversas paralelas e os atritos entre os alunos atenuaram-se. Cresceram a concentração, o prazer de aprender e a participação. Uma diretora de uma escola pública que lia os meus livros me pediu ansiosamente ajuda. Ela chamava com frequência o policiamento para conter a agressividade de seus alunos. Comovido, treinei os professores, eles aplicaram todas essas técnicas durante um ano. O resultado, além de todos os ganhos intelectuais que já citei, não foi mais necessário chamar a polícia. Os gritos cessaram, os alunos se acalmaram, o respeito surgiu. Nessa escola pública, só há o ensino fundamental. Quando os alunos entraram em outra escola para cursar o ensino médio, os professores ficaram impressionados com a tranquilidade deles. Tornaram-se poetas da vida. Diante de mudanças tão grandes, a diretora me disse: não acredito no que aconteceu na minha escola. Não fiz muito, os professores é que merecem todos os aplausos. Talvez essa seja uma das raríssimas experiências mundiais de mudanças significativas na dinâmica da personalidade no processo educacional, com a aplicação de técnicas psicopedagógicas. O melhor de tudo é que a aplicação dessas técnicas não envolve dinheiro. Ela gera a escola dos seus sonhos. Espero que milhares de escolas em todo o mundo entrem nesse sonho. Qual é a escola dos seus sonhos? Para mim, é a escola que educa os jovens para extraírem força da fragilidade, segurança da terra do medo, esperança da desolação, sorriso das lágrimas e sabedoria dos fracassos. A escola dos meus sonhos une a seriedade de um executivo, a alegria de um palhaço, a força da lógica, a singeleza do amor. Na escola dos meus sonhos, cada criança é uma joia única no teatro da existência, mais importante que todo o dinheiro do mundo. Nela, os professores e os alunos escrevem uma belíssima história. São jardineiros que fazem da sala de aula um canteiro de pensadores. Qual é a família dos seus sonhos? A família dos meus sonhos não é perfeita. Não tem pais infalíveis, nem filhos que não causam frustrações. É aquela que pais e filhos têm coragem de dizer um para o outro: eu te amo. Eu exagerei, desculpem-me. Vocês são importantes para mim. Na família dos meus sonhos não há heróis nem gigantes, mas amigos. Amigos que sonham, amam e choram juntos. Nela, os pais dão risadas quando perdem a paciência e os filhos debocham da própria teimosia. A família dos meus sonhos é uma festa, um lugar simples, mas onde há gente feliz. Como eu falei, o Augusto Cury é muito sonhador, né? Então, quando fala de escola dos sonhos, fica parecendo que, por um milagre, por um trabalho apenas, vai tudo se resolver. Não é bem assim. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita dedicação. O professor tem que ser humano, ele não pode ser só um profissional que está ali para fazer chamada de 1 a 30, 1 a 40. Tem professores na sala de aula que eles não sabem o nome do aluno, eles só sabem o número e olhe lá, se souber. Então, o que a gente precisa para ter essa escola dos sonhos aí? Desenvolver essas técnicas dele? Sim, as técnicas dele é legal, é bacana, né? É um parâmetro. Algumas vai dar para seguir à risca. Algumas técnicas dá para seguir à risca. Outras, não. Então, quando a gente pega o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, o que a gente tem que fazer? Tem que passar pelo crivo da nossa razão, tem que passar pela experiência que você está tendo em sala de aula, se é possível ou não desenvolver alguma técnica, alguma ideia que ele deu.
Tem coisas que se eu levar ao pé da letra, eu até descambo de vez a minha turma, né? Se eu levar ao pé da letra algumas coisas que ele falou aqui, acaba a disciplina. Eu vou deixar a cargo do aluno, ele dominar a sala, os seus desejos, o que ele quer, quando ele quer, o processo é longo e cada aluno tem o seu momento de despertar e eu tenho que respeitar isso e eu tenho que deixar para trás aquele que não está aprendendo, porque um dia, quem sabe, talvez ele vai aprender, né? Eu não posso disciplinar muito o aluno, não posso apertar ele, porque ele vai ter um trauma devido a o professor ficar pegando no pé, então o professor tem que ser amigo, colocar no colo, então tem algumas coisas que ele fala que eu não concordo. Na parte disciplinar, eu sou Isamitiba. Eu sempre falei isso aqui, desde quando eu comecei a ler Quem Ama Educa, do Isamitiba. Vocês querem ser um bom professor? Bom, não melhor, mas um bom professor? Duas asas. É o da razão e o da emoção. A razão, leiam Quem Ama Educa. Vejam como disciplinar o seu aluno. Veja como manter os valores, os princípios com os seus alunos. É a razão. A emoção, aí é esse lado do Augusto Cury. Você entender o que se passa na casa do aluno, você trazer a realidade do aluno em forma de contextualizar a sua aula, montar os seus projetos, trazer pessoas de fora para acrescentar no conteúdo que você está trabalhando, levar os seus alunos para fora das quatro paredes da sala de aula, é Augusto Cury. Então, os dois, eles vão dando parâmetros para você ir equilibrando razão e emoção, razão e emoção. Se eu pegar só o Isamitiba, eu detono meus alunos no autoritarismo, porque ele é tão disciplinador que ele chega a ser autoritário. Se eu pegar só o Augusto Cury, eu descambo tudo e deixo fazer o que bem entende. Então, eu tenho que pegar um e o outro e ir medindo, dosando. À medida que eu tenho a realidade na sala de aula, eu vou estudando os dois autores e vendo o que eu posso ir colocando na minha aula, mesclando sempre os dois. Aí é a escola dos sonhos e da realidade, e não só a escola dos sonhos. A escola dos sonhos, ela fica só no sonho, gente. Eu não posso ficar aqui imaginando que se eu chegar na sala de aula e um aluno me jogar uma carteira, eu vou falar para ele assim, poxa, eu gosto tanto de você e você fez isso comigo? Eu não imagino uma cena dessa. Sinceramente, 32 anos de sala de aula, eu não imagino. Eu chegar numa sala de aula, o aluno tá batendo no outro, eu falar, mas eu não acredito nisso. Sabe, tem um videozinho que tá passando na internet aí que o casal, a mulher fala assim, ai, que bonitinho, né? Você tá lavando louça sem eu pedir. Então, quer dizer, eu vou chegar na sala de aula, vou pegar dois alunos se socando e, ai, que bonitinho. Olha, os dois eram amiguinhos e agora estão brigando. Então, o Augusto Cury tem hora que ele sonha demais, né? A nossa prática mesmo não é essa, não é chegar numa sala de aula e ver o aluno aprontando todas e você ainda passar a mão na cabeça, não tem como. O aluno tem que saber que ele tem que andar de acordo com a ordem da escola. E a ordem da escola deveria ser uma só. Eu ainda bato na tecla que a escola deveria ter um regimento interno. Aquela coisa do pode, não pode, para todos. Porque eu pastei muito com isso. Pastei, esse é o termo mais correto mesmo de usar, pastei. Porque eu falava para os meus alunos, não pode ir no banheiro. O outro professor era bonzinho. O outro professor pode, não pode mastigar chiclete na sala de aula. O outro professor pode, até levava e dava. Não pode entrar na escola sem uniforme, eu quero meus alunos uniformizados. O outro professor falava assim, tá calor, dá um nó na tua blusa aqui, ó. Você tem barriguinha, você é novinha, você pode. Não pode usar droga, não pode beber. Quando vê, tinha professor atrás da escola bebendo e fumando junto com o aluno. Então, eu tive sérios problemas por uma questão de norma. Porque a partir do momento que tem uma norma interna, aí o pai não pode nem questionar. Porque vem para uma reunião de APM, uma reunião de pais, o documento para o pai assinar, sabendo o que pode e o que não pode. Não pode celular na escola. O aluno leva celular e fica tirando foto da perna das meninas embaixo da carteira. Ele faz montagem depois, ele denigra a imagem das meninas. Isso quando não do professor.
Às vezes, o contexto do que o professor está falando muda tudo, porque ele pega uma fala do professor e muda aquilo contra o professor, arma um processo contra o professor. Tem aluno que é fogo. Então tem que ter norma numa escola, tem que ter regra. E aqui na escola dos sonhos do Augusto Cury, tudo se resolve na conversa, sem regra. Não precisa ter regra, porque o aluno vai descobrir a própria regra. Não vai, gente. Todos nós não precisamos de um supervisor no nosso trabalho. Nós não precisamos de alguém que venha cobrar o nosso trabalho, por mais que a gente seja capacitado. Se não chegar uma pessoa lá e falar, olha, tal dia, tal hora, você tem que entregar o serviço, você não entrega, você não faz, você vai deixando para depois. E adulto, agora pensa uma criança, um adolescente. Eu acho que o adolescente é 1000 vezes pior do que uma criança, porque a criança ainda você fala 1, 2, 3 vezes, ele já, opa, a professora falou, ela não arredou o pé, então é melhor ficar na minha. O adolescente não, ele é cheio de querer bater de frente. Então o ideal para nós qual é? Ter a razão e a emoção, andando lado a lado. O meu aluno, ele é disciplinado, tá lá no lado da razão, eu consegui disciplinar ele. Mas no dia da prova ele foi mal. Então o lado da emoção vai falar, poxa, mas ele é um bom aluno, ele faz as coisas que eu peço. Por que ele foi mal na prova? Então vamos fazer uma nova prova? Você estuda de novo, eu vou te aplicar outra vez? Ou então na próxima, vamos ver se você vai melhor? Se você não for, a gente vai tentar fazer umas atividades para você repor isso. É emoção. Agora, o aluno não tem disciplina, o aluno não tem nada que limite ele. Aí eu vou ficar dando chance pro cara ainda até não querer mais? E o outro que estudou? Tá valendo o que nessa história? E o outro que lutou tanto para ter a notinha dele lá? Aí eu viro pro outro e falo assim, ele vai ter nota tanto quanto você. Foi o que aconteceu quando, na virada de 95, quando veio a aprovação automática do governo Covas. Ele acabou com história e geografia ele diminuiu a carga de 3 para 2 horas aula e tirou o SPB Educação Moral. Eu perdi aulas até não querer mais, porque eu era de USPB Educação Moral e História e Geografia. Saí da atribuição, era 11 horas da noite quando teve essa mudança e não consegui pegar nada. Eu já tinha quase 7 anos de estado nessa época. E aí veio a aprovação automática junto. Então o Covas veio com um pacote assim bonito para o professor. Foi a época que estourou a boca do balão mesmo de todos os professores, foi em 95. Ali muita gente ficou desempregada, ali muita gente ficou, sabe, vamos deixar agora do jeito que tá. Muito professor lavou a mão, muito aluno lavaram a mão, deixaram de frequentar a aula. Aí um aluno da 6ª série, que era muito bom, o André, não esqueço o nome dele, o André era um excelente aluno. O André chegou em mim e falou assim, professora, de hoje em diante a senhora vai me desculpar, mas eu não vou entregar mais trabalho não, porque eu dava muito trabalho. Aí eu falei, mas por que, André, que você não vai fazer mais trabalho? Ah, professora, porque eu fazendo ou não fazendo, eu frequentando ou não frequentando, eu vou passar de ano de qualquer jeito. Eu vou ficar me matando, o outro não vai. E ele vai passar e eu vou... eu não vou fazer mais nada não, professora. Eu tive que escutar isso. Aí a gente vai com aquele argumento, né, que às vezes o cara não está preparado, não está maduro para poder entender. Falei, André, você fazendo, você aprende. O outro não está fazendo, ele vai passar de ano, mas vai sem saber. Você pelo menos vai sabendo. Então você vai precisar disso para você trabalhar, para você se desenvolver lá fora. Ah, professor, na hora que a gente estiver trabalhando, a gente vê o que faz. Me desencantou por conta da aprovação automática. Muitos professores bons da época, eu sentava em volta de uma mesa que eu tive professores bons, não foi só porcaria a vida toda, não. No começo da minha carreira eu conheci muito professor bom mesmo. E eles falavam a mesma coisa. Eu vou ficar me matando na sala de aula nada, o aluno vai vir agora quando quer, quando quiser, vai fazer o que quer, e eu vou ficar me matando? Ou nada. Vou chegar na sala de aula, vou dar a lição na lousa lá, e na outra aula eu corrijo, e assim a gente vai. Professores bons, caras fera em matemática, química, física, os caras não queriam mais dar aula direito. Então a aprovação automática ela veio para dar um rombo na educação muito grande. Todo mundo vê a aprovação automática como, nós vamos equilibrar, né? Aquela molecada que nunca passa. Gente, a aprovação automática está na cara para que serve. O governo não quer gastar o dinheiro com aquele aluno 200 vezes que ele repetir. Ele ali naquela cadeira está ocupando espaço do outro que está chegando.
O outro que está chegando vai precisar de mais uma cadeira. Então tem que tirar esse que está nessa cadeira, passar para frente para que o próximo venha e senta no lugar. Se ficar aqui reprovado, ele está tomando cadeira. Então o outro vem e tem que sentar do lado, tem que ter uma cadeira a mais. É mais gasto para o Estado. Então o Estado não quer ter gasto. Então ele vai empurrando todo mundo. Quando chega no final do ano, vem supervisor, agora na época da prefeitura, né? Que eu estava na prefeitura. Eu sou professora que reprova. Sempre reprovei. Mesmo dentro da aprovação automática, eu achava brecha e reprovava. Qual é a brecha que tem? Se você tem todos os trabalhos do aluno, se você tem o seu diário com as faltas do aluno, e tudo isso, na época, eu tinha aquela máquina de 24 fotos, um filme de 24 fotos. Toda a documentação que é da escola, a gente não pode tirar. Não posso tirar o diário e levar para casa. Mas eu tinha máquina, eu tirava foto. Era daquela filme de 24, eu gastava dinheiro com aquilo, porque aquilo era caro pra caramba. Eu tirava foto do meu diário e eu levava para casa. Falava, se eles sumirem com o meu diário, se eles falarem que não tem prova, que o aluno tem falta, eu tenho as fotos. Então eu guardava foto do meu diário, eu fazia observações no meu diário, para isso que tem lá, eu acho que 4 ou 5 áreas que é para fazer anotação. Eu anotava tudo. O Luizinho hoje não veio tal, porque falaram para mim que ele estava lá na esquina usando droga. E eu escrevia no meu diário. A Mariazinha não veio porque ela estava numa festinha no final de semana enchendo a cara e hoje ela não estava boa para vir para a escola. Eu escrevia lá. Ah, o fulaninho não veio porque o pai bateu nele e ele tá todo roxo em casa, então ele não veio. Então ele ficou uma semana fora pro roxo sumir. Então tudo o que ia acontecendo com o aluno eu ia escrevendo. Coisas que eu sabia, coisas que os alunos contavam, eu ia escrevendo. Então o aluno não estava vindo. Eu tinha registrado o porquê que o aluno não veio, aquele excesso de faltas na chamada, os trabalhos que eu pedia que não era entregue. Aí eu escrevia, fazia um relatório no final do ano. Tem 5 trabalhos entregues e uma prova, vai. Então o aluno entrega, aí eu escrevia, número 1, Adriano, entregou 3 trabalhos e fez uma prova. Aí eu colocava o resultado, a média. Isso na parte de anotação, hein? Olha o trabalho que eu tinha. Na parte de anotação. Além da nota que vai lá no diário, lá na frente, junto com a chamada, ainda ia na parte de anotação. Teve 5 trabalhos, eu escrevia lá em cima. Este bimestre eu fiz 5 trabalhos e uma avaliação. Adriano, número 1, entregou 3 trabalhos, na avaliação tirou 4. A média dele é tanto. Então, não dava a média. A Amanda, né, também, fez 2 trabalhos e não fez a prova. Não alcançou média. Depois que eu fazia o relatório de cada um, chegava no dia da reunião de pais, eu colocava uma parte na observação, ciente abaixo os pais, sabendo que tem que tomar tal providência. Aí eu colocava as providências que os pais tinham que tomar. O pai lia o meu relatório, via que o filho não entregou trabalho ou que foi mal numa prova, assinava embaixo. Chegava no final do ano, eu fazia outro relatório. Fulano foi reprovado por quê? Durante o decorrer do ano não entregou tal trabalho, foi mal em tal prova, tal. Eu fazia um resuminho do que aconteceu o ano inteiro, ciente os pais abaixo que esses alunos serão retidos. Os pais assinavam embaixo. Chegava na hora de reprovar, vinha supervisor. Mas Patrícia, não pode reprovar. Patrícia, o mais que você pode reprovar são 5 alunos, na sua sala tem 12. Não vou abrir mão. Mas Patrícia, não pode tudo isso? Pode. Mas não pode. E eu ficava olhando para a cara do supervisor assim, do tipo, eu não sei por que fala para mim que não pode, se pode. Aí tá aqui, vai ficar reprovada. Mas Patrícia, vê bem, você vai ser chamada na secretaria. Pode chamar, eu levo minha documentação, vai ficar reprovado. Aí eles espremiam outros professores que não tinham tanta estrutura, que não sabiam o que estavam fazendo, que tem aqueles professores que caem de paraquedas, né? Aí os professores arregavam de lá. Aí os professores, eu tinha 5 para reprovar, mas não vou reprovar nenhum não. Então, já que estava liberando 5 alunos de uma outra sala, esses 5 vinham para mim, aí os meus podiam ser reprovados. Porque eles davam uma margem, assim, cada sala, 5 alunos reprovados. Teve uma época que podia, teve época que nem isso podia. Não pode reprovar nenhum. Mas tá, vai ficar reprovado sim.
Aí os outros professores acabavam cedendo, deixavam seus alunos passar, e eu não. Eu ia até o final. E eles tinham que me engolir, porque eles sabiam que eu estava certa. Eu tinha uma documentação com os pais assinando, sabendo que o aluno não tem condições de passar. A partir do momento que o pai e a mãe assinam, tendo ciência de que o aluno vai ficar reprovado e que ele aceita, porque se ele assinou, ele aceitou. Não tem recurso de pai, porque a maioria dos professores fala, mas vai ter recurso, o pai vai entrar na justiça, depois ele ganha, a gente vai com a cara de otário. Não, o pai para ganhar na justiça, ele tem que provar que você não tem prova. Se você tem prova enquanto professor, você não tem que ter medo. Então não tenham medo de reprovar. A aprovação automática, ela só é um nome. Mas tem as brechas, toda lei tem brecha. Qual é a brecha? Se documenta e coloca os pais para assinarem com você, que é professor. A escola dos sonhos do Augusto Cury é que todo mundo sai perfeitinho no final do ano, todo mundo evolui, mas a nossa prática a gente sabe que não é assim. Então, quando chegar lá na hora de aprova ou reprova, tem a documentação. Agora, por preguiça, o professor não se documenta. Eu guardava um tanto assim de papel até o final do ano, gente. E guardava até o ano seguinte. Depois que começava o ano letivo e tal, eu jogava fora aquilo lá. Aí já começou, o aluno já está matriculado na nova série e tal, então tudo bem. Mas até aquele período de férias, tudo, eu guardava tudo. Sempre guardei papelada de aluno. Meu armário, metade dele era papel de aluno.